Beleza. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Toledo Talk ou Carreira Talks. Ainda estamos no período de escolha do nosso nome. Inclusive, teremos enquete aí no Instagram para decidir qual que vai ser o nome oficial do nosso podcast. Hoje, nós estamos aqui com o José Américo. Ele é graduado em Comunicação Social, com especialização em Marketing, Vendas e Pessoas. Ele atua em treinamentos e consultorias nas áreas de venda, atendimento, motivação, qualidade de serviços, em segmentos como varejo, alimentação, combustível, franquias, que é o nosso papo de hoje, educação, associativismo, saúde, beleza, distribuição, móveis, fitness, indústria e serviços. Quase faltou fôlego aqui, né? Uau. De tanta coisa que o Américo faz. Muito bom. Autor de livros e artigos sobre atendimento e vendas e colaborador da revista Abastecimento, ABC Pharma, Bom Gen, Meio Ambiente, Meu Próprio Negócio, Pan Vendas e Ponto de Beleza. Américo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor. Parece que é tanta coisa, né? Mas acho que tem uma coisa que juntando tudo isso é assim: eu gosto de gente e gosto de negócio. Eu gosto de vendas, eu gosto de movimento. Movimento atrai movimento, por isso que eu estou aqui, né? Porque o movimento atrai movimento e vocês são pessoas que estão se movimentando o tempo todo. Então, quando a gente fala desses temas todos e principalmente falando de franquia, franquia é um grande movimento, é um grande gerador de negócio, é um grande meio que você tem de ajudar as pessoas a realizar o teu sonho de empreender, né? Então, a franquia ela começa por aí, quer dizer, ela consegue transformar você em dono. E olha que coisa bacana, né? Show de bola. Antes da gente entrar um pouquinho, principalmente nesse papo sobre gente, que eu gosto demais. Ótimo. Queria que o Guilherme e o Fábio e o Júlio se apresentassem para o público, para o pessoal, para os nossos alunos, nossos ouvintes conhecerem vocês. Primeiramente, é uma honra participar desse podcast. Sou o Guilherme, conheço o Américo faz um tempo, conheci ele num curso. É uma honra estar dividindo mesa com ele, com o Júlio, com o Igor aqui, ter cedido o espaço. Tenho empresas no ramo da alimentação, hamburgueria, restaurante japonês, pizzaria, açaiteria. Estamos com 12 operações hoje, todas próprias, e agora estamos abrindo o leque para começar a parte de franquias. Então acredito que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor aí para o nosso negócio. Show de bola. Júlio? Boa noite, boa tarde, bom dia. Foi assim, então. Dependendo do horário, né? Podcast é flexível, né? Vai ser assim. Bom, eu me chamo Júlio, sou empreendedor do Terra Park junto com a Sandra. Estamos nessa batalha empreendedora aí já há 20 anos. Eu estou na contramão da mesa aqui hoje, né? Porque nós vamos falar de franquia. E meu negócio é de varejo, é múltiplo, né? É plural, tem vários negócios dentro dele mesmo, né? O Terra Park contempla desde alimentação, vestuário, setor de serviços, hotelaria, né? A hotelaria, serviços de forma ampla, né? Vai até para transporte, para tudo isso funcionar. E é um prazer poder estar aqui dividindo a mesa com o Guilherme, que é o nosso local, o Américo, que está nos agraciando com a presença aqui em Presidente Prudente, na sua casa, na Toledo, e participar do podcast aqui da Toledo é um grande privilégio para mim. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Então, todos apresentados. Américo, você falou aí sobre gente, sua paixão por gente, e eu não vou me lembrar agora, não vou poder honrar a fonte, mas empresas são feitas de gente. Sim. Então estranho às vezes ouvir a pessoa falando assim: eu não gosto muito de gente, eu sou um pouco introvertido, não gosto de me comunicar. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Ô Igor, você sabe que teve uma vez um empresário conversando, ele falou justamente isso para mim. Falou: Américo, eu não gosto muito de gente. Eu falei: cara, coloca boi, vaca lá no teu comércio para atender. Vai pro agronegócio, né? Claro, coloca boi, a vaca lá, eles vão atender, porque, porra, o mundo é feito de gente, né? O mundo é feito de gente. Certeza. Pergunta o seguinte: o que pode dar errado numa operação de franquia? Gente. Porque o restante, Igor, é processo. O restante é processo. Então, se você segue o processo, não tem para dar errado. Agora, tem aquela pessoa que não segue o Waze.
né? Você sempre vai encontrar alguém com esse e vai estar falando assim: entra à direita. Não vou entrar. Não, mas você tem que entrar à direita, porque lá está marcado que tem trânsito. Não vou, eu conheço isso aqui mais do que você. Eu moro nessa cidade nessa cidade. Aqui o negócio é diferente. E ele está falando, não entra. E você fala, de vez em quando eu erro, né? Então é isso que acontece. Agora, pessoas é a base de tudo, né? Pessoas é a base de tudo. Pessoas, nós vivemos em função disso. Quem compra é gente, quem paga é gente e quem fabrica é gente. E eu acredito, só complementar, eu acredito que o grande diferencial das empresas são as pessoas, porque o sistema, né, pode ser o mesmo, o insumo, igual no meu caso a alimentação, pode ser o mesmo insumo, mas o que vai diferenciar são as pessoas. No final o que eu tenho de diferencial são as pessoas, porque meu concorrente pode ter um ponto melhor que o meu até. Produtos os mesmos ou até melhores. Agora as pessoas estão alinhadas com os processos, né? Quando a gente fala de franquia, as pessoas acham que é muito franquia é só expansão de negócio. Não, mas franquia tem a ver muito com processos também, né? Você colocar os processos da sua empresa todos em dias e as pessoas vão executar aqueles processos, porque é normal, a gente tem demissão, admissão, novas pessoas entrando. A partir do momento que eu tenho um processo, ela sabe, eu entrei nesse cargo, nessa função, eu vou ter que fazer A, B, C e D. Então fica mais claro também para essa transição de colaboradores. Perfeito. E eu estava divagando aqui, pensando um pouquinho, né? Só para a gente situar o nosso público, quando a gente fala em franquias, o que quer dizer ser um franqueado? Porque quando eu comentei com alguns conhecidos que o Américo viria aqui para Prudente, que nós gravaríamos um podcast, que ele faria uma palestra aqui na Toledo pra gente, e isso agradeço muito, muito, muito mesmo ao Guilherme e ao Júlio por terem oportunizado isso pra gente. Falaram assim pra mim: pô, franquia é bom, hein? O cara vai lá, quem não quer trabalhar, cria uma franquia e deixa os outros trabalharem pra ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar. Isso foi uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, né? Eu faço parte de uma empresa, eu sou sócio de uma empresa que é o Grupo Scherto. O Grupo Scherto, nós estamos no mercado há mais de 36 anos. O Marcelo Scherto, que é o nosso presidente, ele foi a pessoa que escreveu, né, a ata para a montagem da Associação Brasileira de Franchise. Então, nós acompanhamos esse processo, esse movimento todo de franquia há muitos anos. E no início, existia dos dois lados uma coisa assim: eu monto algo, entrego para o cara, e o cara toca e eu ganho dinheiro. Isso era o pensamento do franqueador. E qual é o pensamento do franqueado? Bom, eu pego algo que está lá, eu coloco, o cara vem aqui, trabalha para mim e eu ganho dinheiro. Certo? Quer dizer, esse era o pensamento que você tinha dos dois lados. Os dois queriam tirar a oportunidade, um quer ganhar em cima, entre aspas, do outro, né? Só que com o passar do tempo, e muita gente perdeu dinheiro na época, começou a entender que franquia não era uma coisa para você dar de presente para a esposa. Deixa eu te contar uma coisa aí. Tinham pessoas que faziam o seguinte, há muitos anos atrás: poxa, Américo, a minha esposa está em casa sem fazer nada, meus filhos cresceram, os moleques cresceram, cada um está para um canto, um está viajando, está estudando fora, a menina está fazendo faculdade, mas também daqui a pouquinho vai casar, e minha esposa fica em casa o dia inteiro. Está entediada, não tem nada não tem nenhuma franquia aí que possa dar para ela. Pô, cara, tem sim. O que ela gosta de fazer? O que ela gosta? Ela gosta muito de sapato. Pô, que bacana. Então vamos pegar uma franquia de sapato e dar para ela. E o cara todo entusiasmado fazia isso. Ele procurava uma marca de sapato, investia uma bala, né? Ele, como empresário, ele aparecia na frente do franqueado, né? Não, porque vamos fazer isso. E ele concordava com tudo e tal. E quando a loja estava pronta, ele pegava a chave e entregava para a mulher dele. 3 meses depois, ele estava querendo devolver tudo porque a loja ia quebrar. E a culpa ainda era sua, né? A culpa. E ele ficava olhando e falava: mas você vendeu coisa errada para minha mulher. Eu falei assim: cara, sua mulher gosta de usar sapato e de comprar sapato, ela não gosta de vender sapato. Né? Então, quer dizer, a franquia foi amadurecendo nesse tempo todo. E esse amadurecimento levou ao mercado que nós temos hoje, com uma definição muito clara do papel das partes. Qual é a responsabilidade do
franqueador e qual é a responsabilidade do franqueado. Eu posso te dizer que a franquia é um casamento. Porque não dá para você, como pai, virar para sua esposa e falar assim: vai lá ver o que seu filho está fazendo, vai lá ver a educação que você deu para o teu filho. Peraí, cara pálida, como assim educação que você deu? Nós, a educação, né, que nós demos para o nosso filho. E dentro dessa onda, a franquia vem acontecendo. Por quê? Porque existem as responsabilidades do franqueador e a responsabilidade. Quando isso casa, Igor, é sucesso. É sucesso. Muito, muito sucesso. Eu fico contando casos aqui, eu vou contar um caso aqui. Dá pra escrever um livro de tanto caso, pessoal, né? Vai falar assim, pô, trouxeram um cara que não deixa ninguém falar. Não, mas Eu te ouvi, pô. Exatamente. Você é autoridade no assunto. Nós estamos aqui como... Mas eu tive a oportunidade de conhecer um franqueado do Boticário. Esse franqueado era o Cristóvão. Ele tinha, se eu não me engano, 200 e tantas operações do Boticário, né? Então você imagina um cara com quase 200 operações, não sei direito, não lembro o nome do número agora. E numa viagem que nós estávamos, né, na NRF, que é uma feira que tem lá nos Estados Unidos todo ano, ele estava no mesmo grupo que eu, e eu fiz a pergunta para ele. Falei, mas Cristóvão, por que você, com esse número de loja, não monta a sua marca? Fiz para provocar, né? Por que ele não monta a marca dele? Porque ele já começaria uma operação com 200 lojas, que não é... Nossa Senhora! É um número já representativo para o mercado. E ele virou para mim e falou uma coisa. Ele falou assim: Américo, eu sou apaixonado por vendas. O meu negócio é vender, cara. Eu não sou ligado a criar, eu não sou ligado a desenvolver produto, o meu negócio é fazer o seguinte: os caras entregam tudo, eu pego tudo, treino as minhas meninas, preparo a equipe, vamos vender, vamos arrebentar. E aí você define o papel das partes. Qual é a parte do franqueado? É fazer acontecer. Qual é a parte, né? A parte do franqueador, criar condição para que esse cara faça acontecer. Você percebe? O franqueador ele vai ter esse papel de criar um modelo de negócio testado e comprovado, isso aí, que ele consegue né, operar no mercado, enquanto o franqueador tem esse papel de realmente colocar a mão na massa e vender e operar. E não adianta achar que o franqueador não, desculpa, o franqueado. Não adianta achar que o franqueado vai lá, vou comprar minha franquia e tô resolvido. Então, mas tem uma coisa também, né? Tem uma coisa que é responsabilidade do franqueador, que é treinar o franqueado. Com certeza. Preparar ele para isso. Nós estávamos falando um pouquinho antes aqui, gente, eu vou tocar num assunto que nós estávamos conversando. Você que se formou, você foi preparado para ser dono de alguma coisa? Você que é médico, você foi preparado para ser dono de um hospital? Você que é engenheiro, você foi preparado para ser dono de uma empresa de engenharia? Qualquer área, você como advogado, você foi preparado para ter, né? Você como terapeuta, né? Como psicólogo, você foi preparado para fazer gestão do seu negócio? Quantos profissionais se formam com aquele entusiasmo, depois não consegue? Cliente. Porque para ter cliente você tem que aprender a vender. Você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas e você tem que aprender a vender. Você não vai andar pela rua e alguém fala: eu achei esse psicólogo. Olha só, ele é bonitinho, ela é bonitinha, eu acho que eu vou me consultar com ela. Ou senão, olha esse advogado, eu gostei dele, olha que bigode bonito que ele tem, né? Então, os profissionais não são escolhidos desta forma. Existe todo um trabalho que começa aí de vendas. Você tem que ser 3 papéis. Olha que legal. Você, para ser empresário, você tem 3 áreas que você tem que olhar. Uma área, administrativa financeira. Uma outra área, marketing e vendas. E uma outra área, a área técnica. Se você tem esse tripé construído, olha bem esse tripé: marketing e vendas, técnico e administração financeira. Um depende do outro para sobreviver. Qualquer um deles sozinho morre. Morre e acaba. E eu aqui, Américo, como professor, né, da instituição, eu vejo muito isso. O aluno, ele olha para o conhecimento técnico, que é um dos pilares, que não pode ser de modo algum subestimado, e fala assim: é aqui que eu vou abraçar, é aqui que eu vou olhar. E acaba não olhando para a venda,
acaba não olhando para marketing, acaba não olhando para gestão administrativa, gestão financeira. E o que acontece? O cara vira um executor que não sabe planejar, que não sabe gerir um negócio, né? Sim, por exemplo, você vê um mercado, vamos pegar vários mercados que tem aí, mas eu vou pegar 2 mercados desse, vai. Eu vou pegar um mercado de odontologia, um mercado de farmácia, e vamos olhar, quantos farmacêuticos que são donos de farmácia? Quantos são? A maior parte deles. Quantos bioquímicos são donos de laboratórios de análise clínica? Quantos dentistas são donos de clínicas dentárias? Perfeito. As melhores clínicas de muitas franquias que tem aí é de não dentista. É do cara que é administrador e vendedor e contrata dentista para trabalhar. Então, o ser franquia, a primeira coisa, nós estamos misturando dois assuntos aqui, mas como nós estamos, eu sempre falo o seguinte, quando você está dentro de um ambiente como uma faculdade, né, você tem o direito de errar, de falar, de pensar. Né? Você aqui não está num ambiente que você tem que acertar tudo. O erro faz parte do acerto. Isso aí, né? Vai ser um daqueles cortes do Reels. Vai ser isso aí, porque a gente fala isso em sala de aula e o aluno acha que é besteira. Pode continuar, desculpa te interromper. O erro faz parte do acerto. Sabe? Só quebra copo quem lava copo. Américo. Perfeito. Tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você vê a pessoa falar assim: ah, mas eu nunca quebrei o copo. Mas é lógico, você nunca chegou perto da pia. Como é que você vai quebrar copo, pô? Agora, vai lavar copo todo dia para ver se você não corre o risco de quebrar um copo. Então, você não pode ter medo, sabe? Nós temos que errar e consertar rápido. Mas tem algumas coisas que aí vira uma discussão danada, mas é a questão da prova. Eu estudo para passar de ano, eu estudo para fazer prova, eu não estudo para aprender, eu não estudo para fazer a coisa acontecer. O que eu quero é passar de ano, porque quem cobra de mim, cobra um diploma. Então eu tenho que ter o diploma. E aí o que você faz? Você vai encontrar engenheiro, marqueteiro, advogado, né? Trabalhando com processo, não processo jurídico, mas processo dentro de empresa. Você vai encontrar pessoas em tudo. Você pergunta assim: cara, mas você é formado em quê? Ah, eu sou formado em psicologia. Ué, mas você não está trabalhando? Eu descobri que eu sou encantado por isso ou por aquilo. Por quê? Porque a gente não faz aquilo que a gente se apaixona. Igor, ou até para todos vocês que estão aqui na mesa, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim: você quer crescer na vida? Se apaixona. Só cresce na vida quem é apaixonado. Quem não se apaixona não cresce. Não cresce, você tem que se apaixonar. E você quer ver uma coisa? Muitas vezes vou falar agora para aqueles que trabalham dentro de empresa. Você está fazendo um trabalho e você está encantado com aquele trabalho, você gosta de fazer. Aí aparece o seu chefe e fala assim: olha, surgiu uma oportunidade no departamento tal, e eu quero te levar para lá porque eu sei que você tem competência para tocar. E você fala: meu Deus do céu, agora que eu aprendi isso. Mas esse é o gostar, porque quando você está apaixonado, você demonstra prazer em fazer as coisas, e é isso que as pessoas ficam encantadas. Como é que você faz aquilo bem? Porque você está apaixonado. Mas aí você cresce, porque você vai aprendendo e você vai desenvolvendo. E quando você fala para franquia, é a mesma coisa. Você não pode ser franqueado de uma marca, se você vai operar, que você não gosta. Por exemplo, você olha para minha cara e fala assim: ô Américo, eu estou pensando de montar uma padaria. Pô, cara, que bacana. Você sabe que padaria, às 5 horas da manhã, a primeira fornada... às 5 horas eu tô voltando da balada. Por 5 horas eu tô chegando em casa. Cara, então desculpa. Não vai dar certo. Vai achar uma outra coisa para você montar, mas não uma padaria que você vai precisar acordar de manhã. Né? Busque algo que combine com você, que você vai ter prazer de tocar aquilo. Né? Então a franquia tem muito disso. As pessoas escolhem franquia e perguntam assim: Américo, o que está dando dinheiro no mercado? Depende, né? Eu falo: depende do ponto de vista. Eu tenho algumas coisas aqui que dá muito dinheiro no mercado. Eu não sei se você quer correr o risco. Né? Você está disposto a pagar o preço, né? Tem coisas aí no mercado que dão muito dinheiro, né? Mas é isso, quer dizer, então, essa coisa, quando eu olho aqui na mesa e vejo, né? Falando isso, eu estou hospedado, sabe aonde? No Ibis. Não, no parque. Terra Parque. Ah!
Aí sim. Então. Ó, eu já vou passar a bola pro Júlio. Eu acho que o Júlio, eu estava vendo com o Júlio, nós estávamos dando o Júlio com o Guilherme, nós estávamos falando, né, almoçamos juntos, os três. Aonde nós almoçamos? Rapaz, novamente. Poxa, e eu não pude participar, que eu tive uma reunião. Porque, olha, Foi convidado. Então você não tá, na verdade, sendo hospedado, você tá tendo uma experiência memorável, né? Eu fiquei sem graça, porque falou até assim, olha, pessoal, tem massagem aqui, Américo, tem um spa e tal. Aí eu falei, não, mas aí é abusar, né? Você comeu um pudim delicioso, ficar bem hospedado, e aí vem fazer massagem. Eu falei, não, vamos lá, esse velho veio aqui pra passear, aqui pra trabalhar. Veio pra curtir, né? Mas muito no caminho que você estava falando, Américo, eu passo a bola pro Júlio agora. Por quê? Ele mesmo falou pra gente. Ele vive num ambiente multidisciplinar, vamos chamar assim. Então ele tem hotelaria, ele tem alimentação, ele tem transporte, ele tem lazer, tem lavanderia, tem lavanderia, ele tem um monte de coisa. E você parar tem um parque de diversão. E tem um parque de diversão. E você vai falar pro Júlio assim, pô, você é formado em tudo isso? Você é formado em hotelaria? Você é formado em gestão de lavanderia, né? Gastronomia? E conta pra gente, Júlio, como é que é isso aí? Bom, é um grande desafio, né? Primeiramente de tentar traçar esses caminhos. E claro que a academia, né? A instrução, o estudo é extremamente importante. Mas principalmente o quesito coragem, você não deixar estar imbuído de bastante coragem para poder ousar em assuntos que você às vezes não domina, né? E correr atrás, né? E montar o seu quebra-cabeça de desenvolvimento de operações com ela acontecendo, que foi o nosso caso, né? Não que eu recomende isso, né? Eu acredito que o mundo ideal, né, é você se especializar um pouco primeiro, entender um pouco do teu mercado, onde você vai investir, e eu acredito que o caminho da franquia é um caminho muito assertivo, porque você antecipa sonhos, né? Você já traz para você coisas que já foram testadas, né? E você tem uma receita ali que, se você seguir os processos e se dedicar plenamente, você vai ter um resultado positivo. Na minha trajetória profissional, eu não tive o privilégio de poder contar com isso, né? Porque nós iniciamos um negócio que nem nós tínhamos exatamente o plano dimensão de voo, do que ia virar, né? Chegar. Nós tínhamos um sonho, e imbuídos desse motivo do sonho, nós fomos correndo atrás e construindo as estratégias e planos, e olhando para o mercado, nos referenciando com estruturas e estratégias que já tinham dado certo, olhando para negócios franqueados, né, que têm seus processos, e dessa forma a gente conseguiu ir traçando cada percurso que o Terra tem nas suas operações, né, na multidisciplina que tem lá. E é muito difícil isso, né? É claro que quando você vai para um modelo já testado, né, aprovado, com um plano de voo pronto, as chances de você acertar é muito maior, né? Mas a gente deu um pouco de sorte, e trabalhamos muito forte para que essa sorte continuasse acontecendo, né, todos os dias. E até hoje a gente continua estudando o negócio e olhando para o mercado, buscando informações, inclusive em segmentos que não é o nosso, para a gente tentar trazer coisas e processos que possam contribuir com o desenvolvimento do Terra, né? E acho que isso não vai parar nunca no nosso segmento. A gente está tendo que se inovar o tempo todo. Muito legal. E só deixa eu te corrigir uma coisa, não é sorte, né? Que eu costumo dizer que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, né? Ou o preparo encontra a oportunidade. Exato. Então é estar preparado e realmente subir no cavalo quando ele está passando arriado na sua frente. Porque tem muita gente que poderia ter passado o mesmo que você, e que muitos outros, não estou preparado, não estou pronto, ou o medo de errar. Eu não vou errar, então vou ficar aqui. E aí entra no quesito coragem, né? Você ter a coragem de experienciar aquilo, independente de qual o resultado vai acontecer, né? É aquela frase, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Exato. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção do Júlio, que nós estávamos almoçando, e que falei, puta, que legal. Quando ele virou para mim e falou o seguinte: eu olho cada setor aqui do hotel,
aqui do Terra Park, né, que não é só hotel, eu analiso separadamente. Eu tenho um DRE separado para cada um. Eu sei quanto é que gasta Cada a lavanderia. setor é uma microempresa, É uma né? microempresa. E aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, você já está no caminho, que é o caminho das empresas que vão franquear, que é o caminho. E eu sei que o nosso tempo é curto, mas assim, eu tenho que deixar tem um negócio que eu estava pensando aqui, que eu queria comentar com vocês. Toda empresa, ela tem duas coisas, corpo e alma. O corpo da empresa é tudo aquilo que você pega. A alma da empresa é aquilo que você vive. Nós vivemos uma cultura de corpo. Então todo mundo quer ter uma empresa bonita. Todo mundo quer ter uma empresa grande. Mas ninguém quer ter alma. A alma é o fazer. A alma é fazer o cliente viver a experiência. Isso você consegue com a alma. Tem uma frase, Igor, que fala assim, ó: o que me atrai em você é a sua beleza, mas o que faz eu permanecer com você é o seu conteúdo. Maravilha. Então, a beleza, a grandeza você copia. Tem pessoas que copiam a cara do outro, faz a cara da pessoa. Eu consigo copiar o óculos, o cabelo, eu consigo fazer tudo, mas eu não consigo copiar a alma, por exemplo, do Júlio, eu não consigo copiar a alma do Guilherme, eu não consigo copiar a alma do Igor. Por quê? Porque a alma é única, e é isso que faz você ter sucesso. É quando você trabalha e desperta esse algo que você é único. Mas nós queremos copiar o corpo do outro. Você não é feliz com o teu corpo. E você sabe, Américo, que agora nós estamos vivendo no mundo da inteligência artificial. É isso aí. E eu já tive algumas, né, no setor da educação, alguns questionamentos de até que ponto o professor vai ser substituído pela inteligência artificial. E realmente, quando a gente vê na parte do corpo, na parte da aula, se for uma aula ali expositiva no sentido de ter um slide e alguém falando, é melhor ainda. Eu coloco na inteligência artificial para o Sócrates falar, boto ele no telão e o aluno tem uma aula com o Sócrates, né? É isso aí. Perfeito. Pronto. Agora, qual que é a diferença? É a experiência. Não na experiência de carreira, mas é a experiência que o professor leva em sala de aula. E a mesma coisa quando você entra numa loja, quando você entra na hamburgueria, quando você entra no resort de alguém. É você ver a alma daquele lugar, é você entender e falar assim, puxa, isso aqui eu quero voltar para cá porque o atendimento é diferenciado. Legal. Eu acho que hoje o professor, ele além de professor, ele é o tutor. O tutor é aquela pessoa que encaminha, que orienta, porque não adianta você ter inteligência artificial se você não sabe para onde olhar. Sabe, tem uma historinha que conta que tinha um menino, e esse menino, ele nunca tinha visto o mar, nunca viu o mar na vida dele. E aí o pai um dia resolveu pegar esse menino e levar ele para ver o mar. Aí o pai andou com ele, subiu o morro, desceu o morro, andou, dormiu, anoiteceu, clareou, e o pai foi. Aí de repente chegou no alto de uma montanha assim, eles estavam diante do mar, e ele pegou, o pai falou, filho, isso é o mar. E ele abriu os olhos e fechou rapidamente, segurou na mão do pai dele e falou assim, pai, me ensina a ver o mar, me ensina a ver o mar. Sabe, o professor é aquele cara que vai te ensinar a fazer a leitura do quadro de Picasso, porque se alguém não te mostrar e não te ensinar a ler o quadro de Picasso, sabe o que você vai falar? É o cara que conseguiu vender aquele quadro pelo preço dele. É mais uma tinta na tela, né? E aquele cara que vendeu é que é gênio. Agora, o professor é aquele cara que vai mostrar a beleza que existe através de cada uma dessas coisas, até da inteligência artificial. Qual é a beleza? Qual é a experiência que a gente pode viver e usufruir daquilo sem cometer pecado? Porque é aquela história, é a força propulsora e a força restritiva. Você pode ver que força que você quer usar. Onde você vai focar, né? O que você foca expande. É isso então, aí. Se você focar na restrição, é isso aí. Você vai ficar restrito. Então, é onde você vai ver. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é muita coisa. Vocês têm um trabalho grande. Falar de franquia, vamos falar mais. Vamos voltar a falar esse tema, porque falar de franquia é conversar um pouco sobre tudo isso. Sobre qualquer coisa, sabe? né? É entender que atrás de uma marca tem pessoas.
Se você quer ser franqueado de uma marca, se encante com aquela marca, olhe para aquela marca, veja se você usaria aquela marca, procura conhecer aquela marca, não vai só pela emoção, a emoção e a razão tem que cruzar, os dois têm que falar sim para você, não adianta só a emoção, porque emoção, como diz Bernardinho, não é o time mais motivado que vai ganhar o jogo, é o time que estiver melhor preparado. Porque a motivação todos nós temos, mas motivação sem técnica não tem nada, não adianta nada. Bacana. Passando a bola agora para o Gui, o Júlio falou uma coisa muito interessante, né? Que é claro que a gente tem que se especializar, não sei se eu estou falando exatamente, né? O que o Júlio falou, mas algo que você tem que se especializar um pouquinho em cada setor. Do Terra, por exemplo, que é algo multidisciplinar, ele tem todas as suas microempresas dentro. E a importância de você, então, ter um olhar geral de tudo, mas ter uma pessoa técnica, muito técnica, dentro de cada um desses setores. E o Gui está no ramo da alimentação. E aí eu te pergunto, você é formado em gastronomia? Conta um pouquinho pra gente como que funciona isso. E ainda mais, não é qualquer setor de alimentação, né? Não é um setor específico, são várias frentes, várias culturas e vários cardápios diferentes. Então conta pra gente sobre isso. O Igor, Igor, Júlio, Américo, eu não vim da gastronomia, sou formado em administração e pós-graduado em economia. E eu vi na gastronomia uma oportunidade de um jovem começar a empreender sem recurso. Eu vim na gastronomia porque, vou falar sobre fluxo de caixa bem rápido para vocês. Eu não tinha recurso para começar a empreender e na alimentação você compra à vista e você vende à vista, compra à vista e você vende à vista, depois você começa a comprar a prazo e continua vendendo à vista. Então o fluxo de caixa ele é positivo, é diferente de loja de roupa que eu já passei, loja de pneu, loja de tinta, onde você compra com 7, 14, 21 dias com o seu fornecedor e quando você vender depois de um mês, 2 meses, se vender, você vai receber em 5, 10 vezes. Ali não, na alimentação eu vi a oportunidade de um jovem sem recurso ali para começar. Veio a pandemia, muitos restaurantes fecharam e as pessoas continuaram consumindo através do delivery. Eu gerenciava 2 lojas de tinta na época e eu falei o quê? Você não pode sair. Falei, vou empreender. Já tinha esse sonho guardado comigo, falei, vou empreender. Eu sempre tive vontade de trabalhar com uma empresa que desse para funcionar no delivery. Restaurante japonês, pizzaria ou hamburgueria. Restaurante japonês é muito técnico, demora para você aprender. Pizzaria demanda um forno, é um investimento que eu não tenho nem para montar delivery. Falei, vou para hamburgueria. E eu fui aprender aonde? No bom e velho YouTube. Então assim, tem muitas pessoas que ensinam muito conteúdo gratuito e às vezes a gente não valoriza. Então eu fui para o YouTube, busquei o máximo de informação com vários ali especialistas na área e aprendi. Paralelo a isso, então eu aprendi um pouco, paralelo a isso eu trouxe uma pessoa, um colaborador para trabalhar que ele já tinha experiência. Então eu peguei a prática com a teoria que eu vi nos vídeos para desenvolver nosso cardápio. No começo foi um cardápio enxuto, com 5 lanches apenas. Cardápio enxuto, e eu comecei, uma frase que o Américo falou logo no começo do podcast, eu falei, eu tô no fundo de casa, então eu tenho que ter o quê? Um produto de excelência, tenho que buscar fazer o melhor produto, eu tenho que ter um bom marketing e tenho que ter uma boa gestão. Então eu foquei produto, marketing e gestão. Não adianta eu ter um bom produto e eu não mostrar para as pessoas. Ninguém sabe que você existe, né? Eu vou vender para o meu pai, para minhas tias, para meus primos, para meu vizinho. Algumas vezes depois não vende mais. Depois já era. Eu não posso depender deles para sobreviver. E começou o nosso crescimento através daí. Aí depois eu fui para São Paulo, fiz curso sobre gestão de restaurante, a gente foi crescendo. E assim, só 3 anos, tá, Igor? A gente já começou com essa visão de expansão. Em 3 anos, a gente saiu de um colaborador, hoje é quase 200. São 12 operações, temos lojas fora de Prudente. E a ideia agora é buscar o crescimento através de franquia. Hamburgueria, pizzaria, sushi. São 2 marcas de hambúrguer, né? A Império Hamburgueria, a Rock Burger. Temos o Viva Açaí, a Açaí também o Jag Sushi e a Manzini Pizzaria. Bacana. E é legal isso porque a gente consegue ver que... E é algo que eu tô batendo bem na tecla porque eu falo isso para os meus alunos e eu
quero que você, ouvinte, que você que tá ouvindo aí, ouvinte parece rádio, né? Você que tá ouvindo esse podcast, entenda. Duro é falar telespectador. Que é o seguinte, você precisa ter o conhecimento técnico, é claro, mas é o que o Américo falou no começo, ele é uma parte do conhecimento. E quando a gente fala sobre um gestor, o gestor ele não é aquele cara que entende muito sobre pouca coisa, ele entende um pouco sobre muito. É um generalista. Então, é um generalista, ele entende sobre tudo. Então eu entendo sobre todos os processos da educação, por exemplo, mas eu não entendo necessariamente ali a vírgula dentro de um curso específico, da mesma forma que o Gui não entende necessariamente sobre a forma de fazer um hambúrguer ou de fazer um sushi, ou a técnica por trás. E assim serve também para o Júlio e para o Américo. Então esse é o interessante, né? Que às vezes a gente foca muito no técnico, só no técnico, e acaba deixando de lado essas outras áreas. Então pra gente... E até o técnico, né? Até para você ser especialista, você tem que saber se vender. Porque se você não for um bom especialista e não soubesse vender, você vai acabar trabalhando para alguém. Para quem sabe vender. Para quem né? sabe vender. Tá? Tem uma frase do Joel J, que é, se eu não me engano, ela é assim: quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, e a melhor história sempre vence. Então, no final das contas, é sobre contar uma história, né? A alma é sobre contar uma história bem contada. É contar uma história sobre saber bem contar contada. uma história bem contada. Isso aí. Então, essa pessoa que ela tem um conhecimento muito técnico, mas ela não sabe expor esse conhecimento técnico através de uma história, né? E quando eu digo história, não necessariamente é ali o personagem, um livro, mas saber realmente passar o conteúdo, essa pessoa ela não vai ser observada, ela não vai ser vista, ela não vai ser valorizada, enquanto aquela outra que talvez não tenha conhecimento técnico necessário, ou não digo necessário, mas não tem aquele tão aprofundado, ela sabe demonstrar aquilo de uma forma que você olha e fala assim: caraca, esse cara é um gênio, esse cara é brilhante, não é? É uma frase que fala assim, né? Não adianta você ser competente, você tem que parecer competente. Ser competente é você ter todo o conhecimento. Parecer competente é você saber mostrar que você tem esse conhecimento. Perfeito, perfeito. Então, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o Américo. Qual é, se eu fosse hoje começar a faculdade e eu quero abrir uma franquia no futuro, qual que é o melhor curso para eu fazer isso? Todos. Não tem restrição. Não tem restrição nenhuma. Nenhuma. Principalmente porque tem a ver com a vocação também, né? Isso aí. Com a questão que você disse sobre o sucesso, né? A pessoa tentar fazer um curso que ela se identifique e goste, e dentro desse curso criar caminhos para que ela seja bem sucedida e desenvolva negócio através daquilo. É isso aí. Você pode me falar uma profissão que eu vou achar uma forma de fazer uma franquia. Muito bom. Porque normalmente a gente escuta que para ser franqueador eu tenho que ser advogado, porque eu preciso conhecer todas as leis, ou eu preciso ser um vendedor. Claro, você precisa ser um vendedor, mas o vendedor ele é um generalista também. O vendedor ele vende em qualquer área. E hoje nós temos franquia no mundo agro. Nós temos franquia da Cargill, por exemplo. E eu vou contar uma coisa para vocês, né? Que eu vou falar na palestra, mas vou deixar aqui para vocês aqui, como vocês vão ver só depois, não tem problema. Não tem spoiler, né? Você tem franquia de loja de ovo. Nossa. Realmente. Franquia, nós formatamos uma loja da Mantiqueira, que é uma loja que só vende ovos. Dá para você imaginar isso? Como tem franquia de doce de banana, tem franquia de doce de arroz doce, tem franquia, né? Então começa a pensar, se eu consigo fazer franquia de coisas, por que eu não consigo fazer franquia de profissões? O que você faz que você tem um método, por exemplo, fisioterapeuta. Você tem um método que você desenvolveu e você vai franquear o seu método. Percebe? Como professor de educação física, várias academias utilizam o método professor X. Ele franqueou para as academias a metodologia dele. Então, tudo é negócio. E por isso que vale a pena você estar nesse ambiente, por isso que vale a pena você estar aqui na Toledo, por isso que vale a pena você conviver com pessoas que mostrem caminhos.
né? Que mostre caminho e não certezas, porque certezas, desculpa, mas eu acho que só Deus que mostra pra gente, do restante não tem certeza. A única certeza é que a gente um dia vai morrer, né? A morte é a única certeza. Da melhor maneira possível. Exatamente. Porque nós estamos aqui para isso. Exato. Então, Júlio, Guilherme, ou Gui, né? Que a gente já se conhece de alguns carnavais, né? Américo, muito obrigado e Valeu, até a valeu. próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Pessoal da técnica aí. Vitor que fica ali nos Vitor da bastidores, técnica, nos bastidores aí, ó, vai gerenciando a gente aqui. O Vitor ainda vai fazer, um dia a gente vai colocar ele aqui no podcast pra falar um pouquinho sobre É isso aí, os bastidores, né? O que ele vê atrás das câmeras? Ô, Vitor, você tira uma foto nossa para deixar registrado. Beleza, pessoal. Acho que é. É isso, obrigado, hein? Show de bola. Tirar uma foto. Obrigado, Gui. Obrigado.